Olá, sexto ano! Hoje eu tô aqui para falar com vocês acerca dos verbos de ação e da sua perspectiva no tempo. Primeiramente, a gente vai focar aqui nos verbos de ação. Então, a gente sabe, né, a gente já estudou que os verbos são aquelas palavrinhas dentro da frase que expressam estado, mudança de estado, ação ou ainda um fenômeno natural. Hoje, a gente vai falar só dos verbos de ação, tá? E falando dos verbos de ação, a gente vai falar de aspectos e modos verbais. Então, vamos lá. Aspectos. O que é um aspecto, né? O aspecto é uma característica daquele verbo, tá? Daquele verbo conjugado. Então, a gente tem como aspectos verbais, por exemplo, uma ação que já foi concluída, uma ação que ainda está em andamento, não foi concluída, uma ação que é habitual, é rotineira, ocorre todos os dias ou ocorria todos os dias no passado, ou ainda o início de alguma ação, o começo de alguma ação. Fora isso, a gente tem os modos verbais em consonância, em conjunto com os tempos verbais. Então, modos verbais a gente tem 3 em língua portuguesa. O modo indicativo, que é aquele que representa uma ação certa, uma ação com certeza, um fato. A gente tem o modo subjuntivo, que é aquele que representa uma ação duvidosa, uma possibilidade, algo incerto. E a gente tem o modo imperativo, que é basicamente uma ordem, um pedido, um conselho, tá? E aí a gente tem no modo imperativo 2 submodos, né? 2 divisões. A gente tem o imperativo afirmativo, que é aquele que tem um tom positivo, então uma ordem, um pedido, somente logo corra, fulano, viaje. E a gente tem o imperativo negativo, que é uma ordem, um pedido, uma súplica, só que com esse tom negativo, né? Com um tom de reprovação. Então, fulano, não corra, fulano, não viaje. Isso é o modo imperativo negativo. Essa parte é facinha. O que complica mais é a segunda parte, que é o que a gente vai ver agora, que é a parte do capítulo 6. Por que essa parte é um pouquinho mais difícil? Porque nessa parte a gente vai aprofundar, a gente vai estudar um pouco mais sobre o modo indicativo, que foi o primeiro que eu falei com vocês. O modo indicativo é aquele que representa uma certeza, um fato. Ele contém 6 tempos, tá? Ele pode apresentar 6 tempos. O primeiro tempo é o presente, que a gente chama de presente simples. E aí o presente, ou presente simples, é aquele em que a ação acontece no momento em que se fala daquela ação, beleza? Então, eu corro, eu ando, eu falo. Já o pretérito, ele é dividido aqui em 3. A gente tem o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. No pretérito perfeito, a gente tem o ontem, uma ação que já foi totalmente concluída. Fui ao mercado. Esse fui, né, é uma coisa que já passou, já foi concluída e tal. Já no pretérito imperfeito, a gente tem uma ação no passado também, né, já que ela é pretérito, só que essa ação no passado ela foi interrompida ou ela era algo habitual no passado, algo rotineiro, algo que a pessoa fazia sempre. Então, por exemplo, eu ia ao mercado, não eu fui ao mercado, mas eu ia constantemente ao mercado, ou eu fui interrompido de ir ao mercado por algum motivo. A gente tem, por exemplo, também, eu falava, então eu não falei apenas uma vez, tá? Isso não já passou. Eu falava repetidas vezes, tá? Tinha uma continuidade, uma rotina naquilo ali. E a gente chega no pretérito mais que perfeito, que é um pretérito ainda mais distante, tá? É o pretérito mais distante que a gente tem. E aí a gente tem uma forma, né, uma terminação que a gente não costuma usar, que é urá. Então, eu falara, eu fizera, eu dissera. A gente não fala assim hoje em dia. A gente usa o pretérito mais que perfeito numa forma um pouquinho diferente, que é o que a gente chama de locução verbal, uma forma composta. Então,
Ao invés de dizer eu falara, eu digo eu tinha falado no passado. Aí esse tinha falado apresenta dois verbos que pode ser substituído por um só, que tem sentido de um só, que seria o falara, beleza? Quando a gente tiver essa situação, é pretérito mais que perfeito. Tanto se a gente tiver a forma composta, quanto se a gente tiver a forma simples, terminada em A. Aí agora a gente tem o futuro, e o futuro aqui se divide em dois também. A gente tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é o que a gente costuma usar. Fulano saberá de algo, fulano fará algo. A terminação que marca o futuro do presente é o re e o ra. Aqui na apostila a gente tem um exemplo com o re, que é saberei. A gente pode colocar também viajarei. E por último, o futuro do pretérito, que é o mais complicadinho de se entender. O futuro do pretérito representa uma ação no passado que se encontra dentro de um tempo futuro. Então, imaginem a seguinte situação. Vocês chegam na escola, estão apressados, digamos que vocês tenham hora, tenham que sair e tal, e eu, professora, atrasei. Você chega e fala para o seu colega, a professora está demorando tanto, quando ela chegar, eu já terei saído. Ou, quando ela chegar, eu já saí. Quando ela chegar, é um tempo futuro, é algo que ainda não aconteceu. Eu já saí, está no tempo passado, pretérito, algo que já aconteceu. Como eu falo algo que já aconteceu no futuro? Para isso é que a gente usa o futuro do pretérito. Então, já terei saído. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro o conteúdo. Se persistir alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de enviar, de retornar os exercícios para a escola, tá? Não os exercícios do livro, mas os exercícios extras, tá? E a produção textual que eu mando para vocês toda semana, porque isso vai valer ponto. Vocês vão ser avaliados a partir desses exercícios.